Olá, sou a professora Maria do Virges. Estamos aqui para mais algumas informações que são pontuais e importantes. E o tema de hoje, nós vamos abordar o que eu preciso saber, o que eu como família, o que eu como terapeuta, mas principalmente como pais e avós, tios, família, o que eu preciso saber para atender a minha criança autista. São algumas coisas que são pontuais. Claro que nós vamos falar muito mais sobre esse processo, de como atender a criança autista, mas neste momento tem algumas recomendações que eu acho pontuais. Então, vamos buscar essas informações. As primeiras recomendações, o que em primeiro lugar eu preciso? Conhecer os serviços. O que é que oferece no nosso país, em outros países, quais os serviços especializados de atendimento educacional e terapêutico para atender a necessidade específica do seu filho. Como você pode ver, quando eu tenho um filho autista, eu como tenho um neto autista, ele tem as características próprias. Ele tem dificuldade de interação, ele tem dificuldade de comunicação, e tem comportamentos alterados que isso interfere na dinâmica familiar. Então, eu preciso, em primeiro lugar, saber, conhecer. Nós vamos relatar mais em outras lives, eu vou relatar para vocês quais são esses serviços, mas eu preciso conhecer quais os serviços educacionais e terapêuticos necessários para o atendimento do meu filho. O que é que o meu filho precisa? Segundo lugar, reconhecer a importância de estudar. Mas peraí, professora, só está falando de reconhecimento de estudar? Estudar é para quem? Para nós, família. Porque quando eu tenho conhecimento específico do que é necessário fazer com o meu filho, com o meu vizinho, com o meu sobrinho, com o meu neto, eu sei como transitar no espectro. Para tanto, eu preciso de estudar, eu preciso de conhecimento para poder atender melhor ele. Por exemplo, eu vejo muitas vezes, eu estive num shopping um tempo desse e tinha uma criança que estava alterada, uma criança autista que estava alterada. E todo mundo fica ao redor sem saber o que fazer. E a família não sabia também como proceder. Então, eu preciso de reconhecer a importância do estudo. E através do conhecimento, de estudar sistematicamente família, eu vou conhecer e saber o que fazer com a minha criança autista. E primeiro foi conhecer os serviços. Segundo, reconhecer a importância de estudar. E terceiro, aprender sobre ambientes organizados. Peraí, professora, mas eu tenho que aprender? Claro. Eu preciso saber o que é na minha sala que tem muito estímulo, o que atrapalha o desenvolvimento do meu filho. Então, eu tenho que conhecer um pouco mais sobre esses ambientes. E eu vejo muitas vezes nós, profissionais, não atentamos de passar essas informações para a família. E a família leva a criança para a terapia, leva a criança para a escola, e muitas vezes nós, profissionais, não nos atentamos. Como é a casa? Quais os contextos que essa criança visita? Como é a casa da avó? Como é a casa do vizinho? Como é a casa das pessoas com quem ele convive? Por quê? Porque esta criança precisa de ter organização neste ambiente e precisa de algumas imagens para ele poder entender. Lembre-se que ele entende um mundo diferente do meu e do seu mundo. Tudo bem? Então vamos lá. Terceira, pensar cientificamente. Mas, professora, por que eu preciso pensar cientificamente? Eu preciso pensar cientificamente porque eu saber o que é que até hoje a ciência tem afirmado, tem descoberto sobre a criança autista. Às vezes eu ouço muito nas mídias, ele tem cura, pode acontecer isso. Quantas informações inadequadas, quantas informações que a gente percebe que não leva a lugar nenhum. Para tanto, todas as informações científicas eu tenho que conhecer.
E todas as minhas lives, no curso que nós temos apresentado, nós temos pautado na responsabilidade que eu tenho com a criança autista. E todas as informações que eu repasso com informações científicas, com dados científicos, que a ciência tem mostrado até agora. Então, essas são as recomendações. Mais outra recomendação, a quinta, não esperar curas rápidas. Por quê? Porque muitas vezes, mas eu vou fazer isso, eu vou tirar determinados alimentos. Não estou falando sobre que é necessário muitas vezes tirar determinados alimentos, mas eu preciso saber qual a fonte de informação. Essas fontes de informação são fidedignas? São realmente informações que eu possa pautar na ciência? Então, não esperar curas rápidas. Invista na educação do seu filho, porque este é o caminho. Investa nas terapias do seu filho, porque este é o caminho. Mas eu preciso saber como trilhar. Então, são recomendações que eu dou para que vocês possam abrir o leque de informações e ver que tudo isso é necessário para que você possa conhecer e melhorar o desempenho do seu filho. O que mais? Cuidar bem de você e da sua família. O que acontece muitas vezes quando nós temos uma criança autista? Às vezes nós nos esquecemos, principalmente nós mães. Eu convivo com muitas mães autistas. Às vezes as mães se esquecem dela, mas eu preciso, para que possa atender de uma forma melhor, sem estresse, eu preciso primeiramente cuidar de mim e das outras pessoas que compõem a minha família. Eu vejo mães, principalmente mães, que esquecem dela. Esquecem que tem um marido, esquecem que tem outros filhos. Não que esqueça, mas que simplesmente põe em primeiro lugar. O filho é em primeiro lugar, mas eu não posso esquecer de cuidar da minha família. Então, essas 6 recomendações são fundamentais para que você, como pai, comece a trilhar o caminho. Porque é um caminho, não existe assim, olha, eu faço isso e acontece. É um caminho. E esse caminho, essas recomendações são fundamentais para que eu possa vislumbrar um desenvolvimento melhor e desenvolver principalmente o potencial da criança autista. Mas para que serve o conhecimento, professora? O conhecimento não é só para terapeutas, não é só para os médicos, não é só para a área da saúde, não é só para os profissionais que trabalham na educação. Simplesmente, eles são responsáveis por esse conhecimento. Mas eu, como pai, eu, como avó, eu preciso de ter conhecimento. Porque será que o meu filho fica 24 horas por dia nas mãos de terapeutas e médicos? Não, ele fica a maior parte do tempo no interior das famílias. E este conhecimento nos ajuda a compreender melhor a criança autista. Quando eu estudo um pouco mais, eu sei o que fazer com a minha criança numa hora de crise, numa hora de lazer, numa hora de um brinquedo, numa hora que eu levo em contextos diferentes, em lugares diferentes, eu sei o que fazer. Para tanto, o conhecimento nos auxilia a compreender um pouco mais o que o meu filho precisa. Seja qual for o diagnóstico. Você que tem um diagnóstico fechado, você que ainda não concorda com o diagnóstico, você que ainda não tem um diagnóstico elaborado por um médico, todos vocês precisam começar a perceber os sinais precoces, precisam começar a perceber o que é que diferencia meu filho de outra criança. E às vezes eu vejo pais falarem, isso vai passar. Literalmente vai passar. Mas quando eu sei o que fazer, onde buscar recursos para melhorar o desenvolvimento do meu filho, as coisas ficam mais simples. Qual é a diferença de um autista leve e de outro autista leve? Nós temos 2 autistas leves. Eles são pessoas distintas, de famílias diferentes, mas o que é que auxilia para melhorar esses 2 autistas que são leves? O conhecimento que essa família tem. Eu tenho profundo respeito por família. Sabe por quê? Porque eu conheço famílias que se envolvem no conhecimento e às vezes nos auxilia. Tem uma cidade aqui no Paraná, onde eu fui dar uma palestra e esta família me auxiliou em muitas coisas. Por quê? Porque eles iam para congressos até internacionais. Então, gente,
Nós precisamos, como família, nos buscar as ferramentas para melhor desempenho da nossa criança autista. O que mais que nós precisamos saber sobre o conhecimento? Porque partindo do conhecimento, eu e você, como família, temos condições como ninguém de auxiliar o desenvolvimento da nossa criança. Por quê? Porque você conhece as limitações do seu filho, você conhece como ninguém a hora que ele dorme, a hora que ele levanta, como ele levanta, o que é que perturba ele, é uma luz mais forte, é um barulho mais forte, você sabe. E você é que tem que passar essas informações para o terapeuta, porque o terapeuta vai descobrir, mas ele vai ter um caminho, ele vai às vezes trilhar outros caminhos, mas ele não sabe o que está acontecendo com seu filho. Então o pai, ele precisa do conhecimento para vislumbrar caminhos. É ele que vai dizer para o terapeuta, olha, hoje aconteceu isso, isso, isso. O que aconteceu? Teve um comportamento alterado, ele não sabe como transitar no universo dos animais que tem em casa, ele não sabe o que fazer quando ele vai num ambiente diferente. Então, a família é responsável por dar esses sinais, essas pistas da criança, para que a criança tenha um desenvolvimento melhor. Que mais? Eu estava lendo um dia um livro, e este livro se chama-se, eu vou mostrar para vocês, tá? Vou trazer esse livro aqui. Conversa Franca sobre o Autismo. É um avô que passa para pais e cuidadores, informações pontuais. E muitas das informações que eu passo é baseado nesse pesquisador, porque ele é um psicólogo, ele é um grande pesquisador e que passa orientações necessárias para profissionais, mas principalmente para a família. E ele fala assim, que pais que pesquisam são consumidores inteligentes. Olha bem, olha o que eu estou dizendo. Pais que leem, pais que se informam, pais que vão para congressos, pais que buscam cursos para fazer, são pais que são consumidores inteligentes. Por quê? Porque quando eu transito na leitura, eu sei como fazer com o meu filho. Eu sei o que fazer com as alterações que ele tem. E muitas vezes esses pais se tornam especialistas. Isso eu posso dizer de cadeira. Eu vejo pais que eu passo algumas informações, peço que eles façam algumas leituras, e o que acontece? Façam alguns cursos, vão em alguns congressos. Então, esses pais, o que acontece com esses pais? Eles são consumidores inteligentes. Por quê? Porque eles sabem se adequar à necessidade do seu filho. Sabem aonde buscar recursos, que é somente na leitura, é somente nos cursos. Pais motivados buscam maiores informações para o seu filho. Então, pai, terapeuta que está me ouvindo, nós temos que ser motivados. Quem é que vai buscar motivação para auxiliar uma criança que tem uma interação diferente, uma comunicação que muitas vezes não acontece e tem comportamentos alterados? Somos nós que vamos buscar. Então, nós temos que buscar mecanismos motivacionais na nossa vida para auxiliar as famílias. Eu como terapeuta, mas eu como família? Quantas e quantas vezes os pais dizem para mim nessa pandemia, e os pais dizem para mim, mas o que está acontecendo com o meu filho? Ele está com determinado comportamento, ele não quer assistir às aulas, ele não faz as atividades, e eu vou auxiliar isso. Nós vamos falar numa aula sobre isso, tá? Por quê? Porque é necessário, mas o pai que lê, ele já traz algumas informações para mim. Olha, eu já fiz isso, o que a senhora acha disso? Então, por quê? Transita na informação. Então, a informação é importante, mas para tanto, eu como pai, eu como família, eu tenho que me sentir motivada a buscar informações. A falta de conhecimento. Nós falamos até agora da necessidade do conhecimento e da importância do conhecimento. Mas e a falta desse conhecimento? Nos leva a caminho, muitas vezes, que não auxilia a criança no seu desenvolvimento. Nós vamos atrás de que alguém da mídia falou, então eu acho que esse caminho é o melhor. Mas eu tenho que conhecer.
Eu tenho que conhecer quais são esses caminhos. E nós vamos transitar sobre esses caminhos. Por quê? O que é mais adequado para o seu filho? Porque às vezes é adequado para outra criança autista, mas não é adequado para o meu filho. Então, eu preciso transitar no mundo do conhecimento. O que mais? Este mesmo autor aqui, ele escreveu este livro, né? Conversa Franca sobre o Autismo. E ele diz assim, olha, eu vou ler para vocês verem como que ele é um avô, que ele diz que se descobriu como pesquisador por causa desse neto autista, quer dizer, ele buscou conhecimento. Então ele diz, sou caminhada como pesquisador e no atendimento de crianças e adultos com transtorno do espectro autista e sua ampla experiência profissional e avô, mas foi sendo avô de uma criança autista que dá a ele a melhor compreensão sobre o espectro. Então eu digo para vocês, você pai, quem é que vai ter a melhor compreensão? É você que busca o conhecimento. Claro, você vai levar a profissionais que vão auxiliar o caminho do seu filho, mas olha bem, David Thompson, ele fala que se foi sendo avô de uma criança autista que ele começou a compreender o espectro autista. Olha bem, era um grande pesquisador de renome internacional, mas foi sendo avô que ele descobriu as possibilidades, a criação de estratégias para atender o seu filho, o seu neto. Então, observem bem, ele nos auxilia. Eu vejo assim quantas coisas ele conversa. E todas as conversas que ele tem neste livro é para orientar pais. É orientação de pais. Muitas das informações que eu estou passando para vocês, eu também trago deste livro. Por quê? Porque ele é um grande pesquisador do transtorno do espectro autista. Olha bem o relato de alguns pais. Olha bem o relato de alguns pais. O mundo nunca está preparado. Olha bem um pai falando. O mundo nunca está preparado para o nascimento de uma criança autista. E eu posso dizer isso de cadeira, né? Não é uma linguagem singular que vocês falam. Eu posso dizer isso de cadeira. O mundo não está preparado para atender ainda as crianças autistas. Nós estamos caminhando ainda, buscando através da pesquisa. Nós estamos buscando como conhecer uma criança autista. Uma vez eu indo para um shopping, novamente contando um exemplo, mas em outro shopping, e eu vi que as pessoas não sabiam. Eu busquei o gerente do shopping e disse para eles assim, olha, eu posso ir até aí, conversar com os funcionários de vocês, principalmente o pessoal da limpeza, como atender uma criança diante de uma alteração. Como auxiliar a família. Porque a família, muitas vezes, ela se sente impotente diante das alterações. E este pai, ele relata, o mundo nunca está preparado. Porque a gente acha que só eu estou preparado, mas eu como pai, eu como família, o que eu estou fazendo aqui? Levando informações para atender uma criança autista. A família toma um caminho totalmente diferente do planejado. Porque todos os pais, quando têm um filho, eles traçam um caminho da normalidade e do caminho típico. E nós recebemos uma criança atípica. Então eu planejei, eu tenho que começar a planejar novamente. Eu tenho que buscar mais informações. Então um caminho planejado que realmente vai ter que ser desestruturado para me atender a nossa criança autista. E outra coisa, uma coisa que eu acho muito importante nesse universo do autismo, os pais que têm filhos autistas podem concordar comigo, acende no nosso coração uma chama muito grande, acende no coração dos pais a motivação muito grande, e eles auxiliam a criança em todo o seu desenvolvimento. Essa chama dos pais eu acho maravilhoso. A Lei Berenice Piana, que fala sobre a criança autista, o que é? Essa lei foi promulgada por causa do auxílio de uma mãe autista. Por quê? Foi um profissional? Não. Ela buscou informações. Ela trouxe
ela trouxe informações para todos os legisladores, para ler realmente, aplicar a lei Berenice Piana. Então, vocês veem quanto é importante a família reconhecer o papel dela. O que mais os pais falam? O autismo passou a ser uma palavra familiar. Mas para ser familiar, precisa ficar na cabeça das pessoas. O que eu posso fazer? Mas muitos ainda desconhecem quem é o filho autista. E muitos, além de desconhecer, negam esse transtorno. Negam que os filhos deles têm autismo. Eles têm medo de falar esta palavra. Então, ela fica familiar, mas muitos pais ainda têm um total desconhecimento e medo do uso desta palavra. Meu filho, ele é diferente. Mas ele é diferente no quê? Se ele é diferente na comunicação, se ele é diferente na interação, e se ele é diferente com comportamentos alterados, logicamente ele é, depois de fechado o diagnóstico, ele pode ser uma criança autista. Ele é só uma criança normal, mas ele só não fala. Isso é relato de pais. E tem um comportamento estranho, relato de pais. Então, olha bem. Mas, professora, a senhora está dizendo o que nós falamos? Eu estou dizendo que o conhecimento vai auxiliar esses pais. Eu que converso muito com família, que a minha vida toda relatei e conversei com pais, eu posso dizer para vocês, muitos pais que seguiram algumas orientações, o seu filho teve um desenvolvimento melhor. Ele não se tornou uma criança típica, ele é uma criança atípica, mas com desenvolvimento melhor. O que mais que nós podemos dizer? A família é o mais importante agente de promoção da criança. Mas espera aí, eu não tenho conhecimento, mas se eu tenho informações, eu posso auxiliar minha criança na socialização. Posso promover a socialização. Alguns autores falam que a dificuldade do autista de socialização pode ser até uma deficiência. Eu não vejo dessa forma, mas eu estou dizendo que muitas vezes alguns pesquisadores falam. Porque ele tem grandes dificuldades de socialização. Às vezes eu vejo pais falarem assim, mas ele se comunica, ele quando está no meio de crianças, ele brinca com as crianças maiores. Mas espera aí, quando nós falamos em socialização, é em todos os setores. Às vezes num setor, num contexto ele brinca, mas no outro ele não brinca. Então essa criança, eu preciso ver como é que é o desempenho dela, como é o desenvolvimento. Mas a família é o agente mais importante de socialização da criança. Porque o nosso mundo é social. Eu vou para um restaurante, eu tenho que saber me portar na cadeira, eu tenho que saber como comer, eu tenho que regular o meu tom de voz. Quantas coisas que são pequenas, mas que no seio da família, como agente transformador, essa criança pode melhorar o seu desenvolvimento. O âmbito familiar é o primeiro que acolhe a criança e envolve. Mas para acolher, eu preciso conhecer a criança. Mas eu amo demais o meu filho. Mas o que você tem feito para atender a necessidade do seu filho? O que você tem feito para conviver com a criança? Eu vejo muitas vezes, quando a criança entra numa crise, os pais, principalmente o homem, o pai, ele sai um pouquinho, ele tem dificuldade de ver o filho numa crise. Quantas crises eu já vi das nossas crianças, quantas dificuldades eu já vi, mas em todas, na família que segue as orientações, que buscam informações, que buscam atualizar as informações, são onde mais as crianças são acolhidas e tem uma convivência muito melhor. Porque é na família que nós ensinamos valores, é na família que nós ensinamos crenças. Além de todas as regras, onde nós aprendemos? Na família. É na família. Então, a criança, além de ser acolhida, além dela conviver melhor, eu vou ensinar muitas coisas para essa criança. Por quê? Os terapeutas vão ensinar? Sim, mas o acolhimento, a convivência, somos nós.
somos nós. A família é o primeiro ambiente que acolhe a criança e que convive com a criança. A família deve ter um papel ativo. A família tem um papel ativo na educação dessa criança. É a família que leva na escola, é a família que busca essa criança na escola, é a família que vê o lanche que essa criança tem, é a família que vê quais são seus amigos, é a família que vê se essa criança está se desenvolvendo de forma positiva ou negativa, é a família. Então, olha bem, a família tem que estar caminhando junto com a escola. E às vezes eu vejo pais que levam a criança, mas esquecem que eu tenho que partilhar as informações que eu tenho em casa com essa professora, com essa escola. Por isso, toda escola tem um projeto político-pedagógico de atendimento às famílias. Então, olha, daí você pode dizer, mas professora, nunca me chamaram para nada. Não, não espere ser chamado. Compareça à escola. Olha, meu filho hoje não está bem. Meu filho hoje está com dificuldade de interagir. Meu filho hoje está com comportamento alterado. A escola tem que receber as informações. Então, família e escola têm um papel ativo no desenvolvimento do seu filho. A família tem que caminhar junto com a escola, junto com a educação do seu filho. Por quê? Se ela não está junto com o seu filho de forma positiva, como é que essa criança pode desenvolver? Então, o pai tem que, em todas as etapas do desenvolvimento da criança, com 1 ano, com 2, com 3, com 10, com 15, lembre-se que é uma criança e uma pessoa autista. Nós vamos também falar sobre o adulto autista, sobre o adolescente autista, mas isso em outro momento. Mas neste momento, eu quero que nós, família, tenhamos a responsabilidade de buscar maiores informações para que eu possa acudir, para que eu possa entender, acolher a nossa criança autista. A família e a escola são as instituições mais importantes para a criança. Existem outras instituições, mas a escola e a família, elas têm que caminhar juntas. Acho que eu já falei sobre isso, porque são importantes para o desenvolvimento da criança. Porque se juntas, elas podem buscar o crescimento dessa criança. O que está acontecendo com essa criança? Quais as necessidades que ela tem? Como intervir nas necessidades dela? Então, tudo isso é junto com a família. Nós devemos saber lidar com as diferentes situações da nossa criança. E isso é a família que tem que ter essas informações. Uma família forte, acolhedora, uma escola acolhedora, capacitada, nós só temos a ganhar. Quando eu falo nós, a criança só tem a ganhar. Então, uma família forte, acolhedora, uma família que busca conhecimento e uma escola que participa em todo o desenvolvimento dessa criança, uma escola que tem um professor capacitado para atender essa criança, logicamente, ela vai se deslanchar. Ela vai ter um ótimo desempenho. Então, pais, nós precisamos estar lado a lado com a escola, buscar informações, saber o que está acontecendo com o seu filho, como é o aprendizado do seu filho, como é que ele interage com as outras crianças, como é a comunicação dele, como é o comportamento. Então, olha bem, pais que buscam maiores informações, tem algumas coisas que são diferentes. Os pais que buscam informações, eles sabem quais são os interesses da criança, eles sabem como é que essa criança reage nos diferentes contextos. Peraí, na casa da avó ela reage de um jeito, na casa de um tio ela reage de outro jeito. Então o pai sabe como transitar nesses diferentes contextos. Que mais? O pai que busca conhecimento sabe quais são as necessidades do seu filho. O pai que busca o conhecimento e informações, ele sabe como atender o seu filho nos comportamentos alterados e, principalmente, sabe como o seu filho reage às emoções, aos estímulos emocionais. Sabemos que o mundo é feito desta forma. Quantas coisas essa criança tem que aprender?
mas com pais responsáveis, com pais que buscam ter maiores dicas, maiores pistas para essa criança, logicamente essa criança terá muito a se desenvolver. O pensar cientificamente, o pensar de uma forma sensata, buscando informações, nós organizamos a vida da criança. É muito mais fácil organizar. Quando eu não sei determinado assunto, o que acontece? Quando eu busco a informação sobre aquele assunto, o que acontece? Parece que eu vejo novos caminhos. Isso em qualquer área do conhecimento. Mas o nosso filho necessita do nosso acolhimento. O nosso filho necessita das informações que eu busco. O nosso filho precisa de pais, consumidores inteligentes. Que Deus nos abençoe nessa caminhada. Que Deus nos ajude a auxiliar toda e qualquer criança autista. Meu muito obrigada.